Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do 3 ao 13. Vamos fazer a leitura? Diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor, para a obra e tem a seu encargo, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então, o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra, por esse trecho e pelos demais que iremos ler ao longo dessa mensagem, ó Deus. Te peço, Senhor, que teu Espírito esteja sobre cada um de nós nessa noite, especialmente sobre mim, ó Deus, para que eu não fale nada que venha do meu coração, nada que venha do meu intelecto, mas que seja tudo, ó Deus, direcionado pelo teu Espírito, porque nós precisamos da tua voz, precisamos da tua palavra. Então, ó Deus, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos nessa noite, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Quem de vocês aqui se lembra, eu acho que todos vão se lembrar, né? Todos aqueles que já são casados ou aqueles que estão namorando, que se lembra da época que você se apaixonou. Você olhou para ela, você olhou para ele e falou: eu estou apaixonado, eu quero namorar com essa menina, namorar com esse rapaz. Eu tenho certeza agora que você foi lá buscar a memória, eu estou vendo todo mundo sorrindo aqui, porque se lembra, né? Com alegria, mas porque nós estamos uma certa distância temporal desse momento. Por quê? Porque quando a gente olha mais de perto para esse momento, a gente vai se lembrar que era um momento relativamente tenso. Por quê que era tenso? Porque a gente queria agradar aquela pessoa. Só que a gente não faz ideia do que agrada, né? Estávamos apaixonados e queríamos agradar, mas a gente estava quase que completamente no escuro. Quem não tem aquela sorte de ter uma amiga dela, né, ou um amigo dele para conversar, para pegar informações, fica no escuro. O que ela gosta? Onde é que eu vou levá-la? Que roupa que eu vou usar? Como eu vou me comportar? Então, assim, a gente olha para aquele tempo agora com uma certa alegria, porque a gente já está junto, né? Mas quando você está naquele momento de paixão, da conquista, existe uma tensão, porque você não sabe direito como se comportar. E a gente fica angustiado por quê? Porque é um momento crucial, a gente ama, a gente está apaixonado e a gente quer. Então, nós vamos investir nossas energias nessa conquista, mas a gente não tem muita ideia do que vai fazer. Tem um filme
que eu gosto muito, um filme romântico, quem não viu, assista, o nome do filme é Questão de Tempo. Qual é a história do filme? O cara, ele tem o poder de voltar no tempo. Então ele tem uma certa vantagem, porque ele tem uma mulher que ele se apaixona, e aí quando ele vai nesse relacionamento, ele comete alguma gafe, ele vai lá, entra no armário e volta no tempo. Aí com aquela informação que ele obteve, né, aí ele agora se comporta da maneira correta, aí é só sucesso, né? Aí o filme é quase uma trapaça, ele acerta em tudo e conquista a amada e assista o filme, é muito interessante. Então, sempre tinha sucesso. Digamos que a gente não tem esse poder. Eu imagino que nenhum de vocês aqui tem o poder de voltar no tempo. Mas, mesmo não tendo esse poder, digamos que quando a gente estava lá apaixonado pela nossa esposa, apaixonado pelo seu esposo, alguém te entregasse um arquivo com todas as informações, tudo que ela gosta, tudo que ela espera, tudo que ela não gosta, tudo que ele quer, tudo que ele pensa, e aí você vai para, opa, agora você recebeu o quê? Uma informação privilegiada, você está empenhado, você está amando, você quer, então o que você vai fazer com esse arquivo? Vai devorar esse arquivo, você vai decorar esse arquivo, você vai procurar conhecer cada detalhe desse arquivo, e mais, você não vai só se contentar em conhecer esse arquivo a respeito da pessoa amada, você vai se empenhar para fazer tudo aquilo que está lá, correto ou não? Todos nós estaríamos empenhados em fazer aquilo que está na informação privilegiada que nós recebemos. E agora guarde esse pensamento e vamos voltar aqui para o rei Josias. O rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade, é o que diz o verso 1 do capítulo 22. Ele era muito jovem quando começou a reinar. É algo até difícil de nós imaginarmos um homem com 8 anos, e é claro que ele deve ter tido o suporte da sua mãe, por isso que o nome dela é citado aqui, para poder governar, para poder reinar. E o jovem Josias, ele tinha um problema sério, qual era? Ele era descendente de reis perversos. Ele era descendente de reis que a palavra de Deus descreve como homens maus que não fizeram o que era bom perante os olhos do Senhor. Volta um pouquinho aí, vamos ver a descrição do pai de Josias. Capítulo 21, verso 19. Esse é o pai de Josias, capítulo 21, verso 19. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Esse é o pai. Mas você já viu que o pai de Amon, avô de Josias, já foi citado aqui, né? Então vamos ver aqui Manassés, no início do capítulo 21, do verso 1 até o verso 9. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá que ele tinha feito e a colocou no templo.
a despeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então percebam, meus irmãos, Manassés, o avô de Josias, era alguém terrivelmente idólatra, terrivelmente corrupto. Ele queimou o seu filho em sacrifício a outros deuses. Ele colocou dentro da casa do Senhor adoração a outros deuses. E ele fez isso sabendo que o próprio Senhor tinha consagrado aquela casa para ele, dizendo que não deixaria Israel andar errante enquanto eles obedecessem toda a lei de Deus. Então vejam que Josias era descendente de homens idólatras, de homens maus, como a Bíblia descreve. Era de se esperar que ele seguisse o mesmo caminho de seus pais. Mas, pela graça de Deus, não foi isso que aconteceu. E você pode anotar a referência, eu não vou abrir por causa do horário, mas esse texto, ele tem um texto correlato lá no livro de Crônicas. Então, no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, no verso 3, você anote para ler depois, nos diz que Josias, com 16 anos, ele começou a reinar com 8, mas com 16 anos, Josias começou a buscar o Senhor, começou a buscar o Deus de Davi. Então, Josias não quis seguir os passos dos seus ancestrais e foi buscar a Deus, foi buscar ao Senhor. Na sua busca, então, Josias passou o seu reinado fazendo grandes reformas. Josias passou o seu reinado corrigindo os erros dos seus ancestrais. E é por isso que ele está reformando o templo. Vocês viram que Manassés havia colocado no templo vários ídolos, vários objetos de idolatria na casa do Senhor. Então, uma das coisas que Josias estava fazendo era reformar o templo, consertar o templo, para que o templo voltasse a ser um templo do Senhor. Mas o interessante é que ele encontram um livro da lei. E é de assustar, porque eu não sei se vocês repararam, esse encontro do livro da lei no templo, parece que foi algo meio que, assim, tem um livro aqui, né? Porque, olha, o sacerdote, Zafã, quando recebe o livro, né, o sacerdote, o Uquias fala, achei o livro da lei, verso 8. Aí o Uquias entregou o livro para Zafã e Zafã leu. Quando Zafã chegou para o rei, ele não foi falar direto do livro, ele foi primeiro falar da obra. Ele estava mais preocupado. Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, entregaram nas mãos do que dirige a obra. Está tudo feito lá com dinheiro. E tem um livro aqui que encontraram. Percebem que nem foi dado tanta importância. A Bíblia não nos deixa claro, a narrativa bíblica não nos deixa claro em que momento o livro da lei é perdido. Em que momento o livro da lei não está mais do conhecimento da nação de Judá. Nós podemos inferir, nós podemos deduzir que isso acontece durante o reinado de Manassés. Por quê? Porque Manassés era aquele homem que nós descrevemos que queimou o próprio filho, sacrificou o próprio filho. Era agoureiro, servia a outros deuses e ele reinou por 55 anos. Então, 55 anos do reinado de um homem assim trazem consequências. Então, nós podemos inferir que ele, por ser um homem idólatra, por não querer ser questionado na sua idolatria, inclusive a tradição diz que Manassés foi o homem que matou o profeta Isaías. Isso também não está nas Escrituras, mas a tradição atribui a Manassés a morte do profeta Isaías. Então, nós podemos imaginar que Manassés era um homem que perseguia aqueles que questionavam a sua idolatria.
e ele provavelmente tenha tentado se livrar da lei de Deus para poder fazer o que queria, da maneira que queria. Mas a Bíblia não nos dá, eu estou falando isso, tudo são deduções, inferições que nós fazemos. Mas o fato é, diante da reação que Josias teve, esse livro não era do conhecimento dele. Ele não conhecia o livro, porque o escrivão chegou e falou assim: olha, o sacerdote me entregou um livro, e leu o livro, como se fosse algo corriqueiro. Mas Josias não entendeu que era algo corriqueiro. Verso 11: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Ele olhou para, ele tomou conhecimento da revelação de Deus naquele livro, e ele constatou a gravidade da maneira como eles estavam vivendo. Só um parêntese: que livro da lei era esse? Também não temos clareza. Pode ser uma cópia do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, pode ser um exemplar do livro de Deuteronômio apenas, ou fragmentos de uma coisa ou da outra, não temos clareza. Mas era o texto, um livro, um rolo, com conhecimento daquilo que Deus requeria, com conhecimento daquilo que Deus determinou para o povo de Israel, a maneira como ser adorado, a maneira como eles deveriam se conduzir. Então, Josias demonstrou total surpresa diante do conteúdo do livro que foi encontrado. Vamos fazer uma conta aqui. Manassés reinou 55 anos. Amon reinou 2 anos. E o livro foi encontrado, nós lemos aqui no verso 3 do capítulo 22, que foi encontrado no 18º ano do reinado de Josias, ou seja, 55 com 2, com 18, eu já fiz a conta em casa, para não passar vergonha, 75 anos. 75 anos, provavelmente a maior parte desses 75 anos, Israel já estava vivendo sem o livro da lei. Eles já estavam se conduzindo sem o livro da lei, tanto que Josias não sabia da existência desse livro e não conhecia o conteúdo desse livro. O livro estava esquecido, os mandamentos de Deus estavam esquecidos. Então, diante da revelação de Deus nas Escrituras, quando Josias tem contato com aquilo que o próprio Deus havia determinado, o próprio Deus havia estipulado, mesmo ele sendo alguém que estava buscando a vontade de Deus. Lembre-se que ele, com 16 anos, estava buscando a Deus. Mesmo ele sendo alguém que não quis seguir os caminhos do seu pai e do seu avô, mesmo ele buscando reformar o templo de Deus, mesmo ele buscando corrigir os erros dos seus antepassados, quando ele lê o livro da lei, ele se desespera e rasga as suas vestes. Chegou nas mãos de Josias o arquivo, aquele arquivo, com todas as informações, com tudo aquilo que Deus gosta e não gosta, com tudo aquilo que Deus quer e não quer, com tudo aquilo que Deus espera e ele não espera. E diante do arquivo, o arquivo chegou na mão de Josias um pouco atrasado. Diante das informações do arquivo, ele se desespera. E ele descobre que, na verdade, mesmo com toda a sua boa intenção, mesmo com toda a sua disposição, ele estava em grande falta com o Senhor. Ele descobre, por aquelas informações privilegiadas que o próprio Deus havia dado a respeito de si mesmo, ele descobre que o seu culto, que a sua vida não estava de acordo com aquilo que Deus esperava. E por ser alguém que se importa, por ser alguém que quer fazer a vontade de Deus, então ele rasga as suas vestes, ele se desespera e vai pedir: olha, vão consultar a Deus por mim, e não só por mim, mas pelo povo e por todo Judá. Ele, quando foi confrontado pela revelação, ele simplesmente falou: eu preciso fazer alguma coisa. Todos nós aqui, quando acordamos pela manhã, e a gente tem que sair, a gente acorda de manhã, tem que se arrumar, a gente se levanta e vai no banheiro. O que a gente faz? A gente se olha no espelho, né? A gente se olha no espelho e vê o estrago da noite. A gente acorda descansado, mas a cara está amarrotada,
o cabelo está despenteado, né? Existe uma consequência do nosso descanso, não dá para sair de casa do mesmo jeito que você acordou de manhã. Todos nós paramos lá na frente do espelho e constatamos os estragos da noite de sono. E o que a gente faz? Diante daquela imagem, né, do espelho, a gente vai corrigir. Qualquer pessoa sensata acorda de manhã, olha no espelho e fala: ih, não dá para sair assim não. Vai pentear o cabelo, vai escovar o dente, vai, né, dar uma tapeada ali na amarrotada, vai dar um jeito naquilo que o espelho revelou. Você se olhou no espelho e o espelho revelou para você que a condição que você estava ao acordar não era uma condição favorável. Você precisava corrigir. E ninguém insensato, nenhum ser humano normal vai discutir com o espelho. Ah, não, esse espelho não deve estar certo, não. Eu devo estar bonito, sim. Eu vou confiar em mim. Porque esse espelho, eu vou trocar esse espelho amanhã. Porque essa não deve ser minha cara. Nenhum ser humano, né, sensato vai olhar para o espelho, vai ver que a cara está amarrotada e vai falar que o espelho está errado. Todo mundo vai buscar se corrigir, vai buscar consertar o estrago da noite. E Josias, então, diante da revelação das Escrituras, diante do espelho que foi colocado diante dele, diante da revelação que Deus fez, daquilo que ele quer, daquilo que ele espera, ele olha e fala: está ruim, preciso me corrigir. Ele descobriu que estava em falta com Deus e buscou um jeito: eu preciso saber. Vai consultar a Deus, porque eu preciso saber, porque eu amo a Deus e eu quero fazer a vontade de Deus. Essa era a vontade de Josias. Por isso ele se desespera quando constata que ele não estava fazendo da maneira que Deus queria que fosse feito. E aí você se pergunta: tá bom, Guilherme, mas o que tudo isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com isso? Josias, ele teve uma revelação de Deus. Josias, através do rolo do livro da lei, ele teve uma revelação graciosa, porque Deus deixou para nós um relato daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer. Ele se revelou a nós graciosamente. Josias teve nas mãos uma revelação de Deus. Eu e você temos hoje uma revelação que é muito superior à revelação que Josias teve. Avance um pouco, vamos lá, em Hebreus capítulo 1. O Deus que se revelou a Josias por meio do livro da lei lá atrás, continua se revelando, mas agora de uma maneira superior. Hebreus capítulo 1, vamos ler dos versos 1 ao verso 4. Josias 1, do 1 ao 4. Qual é a primeira palavra que está aí? Antigamente, nos tempos de Josias, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O livro que ele tinha na mão era um livro escrito pelo principal profeta do Antigo Testamento, que é Moisés. Então, antigamente, nos tempos de Josias, Deus se revelou, Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, ou seja, nos dias do autor aos Hebreus e nos nossos dias hoje, ele falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, Jesus é a revelação definitiva
de Deus. Jesus é a revelação completa e final de Deus. Josias teve um vislumbre, os homens do Antigo Testamento tiveram um vislumbre de quem Deus é e da sua glória e do seu plano, da sua ação, mas em Cristo Jesus, em Cristo Deus, o Pai, se revela completamente na pessoa dele. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta e resume a sua mensagem. Nós podemos resumir a obra e a mensagem de Cristo em dois ordens. Arrependa-se e creia. Vai lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 15. No início do seu ministério, lá na Galileia, Jesus vai iniciar então a sua pregação, e no verso 15 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quais são então aqui as ordens, quais são os imperativos que ele dá? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a sua obra e a sua mensagem podem ser resumidas em arrependimento e fé. Então Jesus, que é a revelação final de Deus, que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e nos exorta a nos arrependermos e crermos, ele faz uma revelação que é ainda mais dura, que é ainda mais escandalosa para os judeus. Avança para o Evangelho de João, capítulo 8. Ele conversando com os judeus, e aí ele explode o cérebro dos judeus. Evangelho de João, capítulo 8, vamos ler do 21 ao 24. Jesus está conversando com os judeus, e aqui ele diz: outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, os judeus diziam, demonstrando que não entendiam nada do que Jesus falava, e eles diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Vocês repararam que esse eu sou está escrito com letras diferentes na sua Bíblia? Vocês sabem por que isso é assim? Todas as vezes que você encontrar o eu sou, ou Senhor, ou eu sou o que sou, na sua tradução, e ela estiver escrito com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, Yahvé, o nome que o próprio Deus se apresentou para Moisés lá na sarça ardente. É esse nome que está sendo dito. Então Jesus aqui conversando com os judeus, ele está declarando com todas as letras para eles: se vocês não crerem que eu sou Deus, se vocês não crerem que eu sou o Senhor, vocês perecerão nos seus pecados. Então Jesus, que é a revelação final de Deus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele exorta e manda que haja arrependimento e fé, e ele diz: se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês vão perecer nos seus pecados. Jesus é Deus, e quem não crer nessa verdade vai morrer em seus pecados. Essa é a revelação final de Deus. Se nós pararmos para analisar e pensar hoje, quase ninguém hoje tem uma opinião negativa a respeito de Jesus. Você pode conversar com todo mundo, com ateus, com gente de todas as ideias, ideologias. Quando você falar de Jesus, eles vão falar: não, Jesus é um cara legal. Todo mundo gosta de Jesus. Todo mundo diz: não, Jesus é um cara maneiro. O ruim é o fã-clube, aí eles vão falar mal da gente, né? Mas de Jesus, quase ninguém tem discordância. Todo mundo entende que Jesus é um cara legal. Então hoje, mais do que negar a Cristo, existe um interesse
de cooptar Cristo. Todo mundo quer ter Cristo do seu lado. Então, eles vão tentar transformar Cristo naquilo que melhor lhes cabe. Então, você vai encontrar pessoas que, por um lado, vão apresentar Cristo como sendo um defensor dos pobres, um homem que lutou contra o sistema e que foi morto pelo Estado opressor. Esse Cristo, essa descrição de Cristo, serve a algumas pessoas que têm algumas ideias e querem colocar Jesus do lado deles. Olha, Jesus está comigo. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou propondo, Jesus concorda. Jesus está comigo. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que vão dizer, olha, eu quero andar armado, e Jesus mandou. Porque Jesus disse aos seus discípulos que quem não tivesse uma espada, que vendesse a capa para comprar uma espada. Jesus mandou que os seus discípulos andassem armados. Então, eu também quero andar armado, eu vou vender minha capa e vou comprar uma arma. Jesus está comigo nessa. E todo mundo quer colocar Jesus de acordo com as suas ideias. Todo mundo quer colocar Jesus de acordo com as suas vontades. Todos querem usar Jesus para justificar o seu modo de vida, a sua visão de mundo. Mas lembram-se do espelho? Nós não discutimos com o espelho, nós não moldamos o espelho, nós é que precisamos olhar para o espelho e mudar. Estão tentando mudar o espelho, estão tentando mudar Jesus, quando na verdade Jesus é a revelação final de quem Deus é. E somos nós que precisamos nos adaptar diante de Cristo e não adaptar Cristo para as nossas necessidades. Eu brinco lá em casa porque passar roupa é uma convenção social que precisa ser superada, né? Porque quem foi que disse que a roupa tem que estar passada? Um dia alguém inventou que a roupa tinha que estar passada e agora todo mundo concorda. E eu estou tentando mudar o espelho, né? Eu estou querendo autorização para andar amarrotado por aí. Mas não é isso que nós devemos fazer diante de Cristo. Cristo é o espelho, Ele é a revelação. Jesus é Deus, é santo, é justo e é perfeito. E Ele nos deu ordenanças: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, porque se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês perecerão nos seus pecados. Essa é a revelação diante da qual nós precisamos nos transformar, nos corrigir. E essa é uma revelação maravilhosa. Da mesma forma que a revelação que Josias encontra é maravilhosa. Mas qual foi a reação de Josias? Ele rasgou as suas vestes. Nós, diante da revelação de Cristo, diante da revelação final de Deus, nós devemos também nos desesperar e rasgar as nossas vestes. Sabe por quê? Porque nós não somos santos, nós não somos justos e muito menos perfeitos. Então a revelação que Deus nos traz, a revelação final de Deus, o espelho que Deus está colocando diante de nós agora, é para mostrar os estragos do pecado na nossa vida. Nós estamos amarrotados, descabelados, inapresentáveis diante de Deus. Essa é a revelação de Deus. Então, diante da revelação de Deus, nós devemos fazer como Josias. Porque Josias, embora tenha tido contato com a graciosa revelação de Deus, essa mesma graciosa revelação mostrou o quanto ele estava inadequado. E ele buscou a Deus para encontrar então em Deus as suas respostas. Nós, diante da revelação final de Deus, diante de Cristo, nós também devemos olhar e constatar a nossa inadequação, constatar que nós precisamos ser salvos. Então, diante dessa verdade, diante do que nós encontramos na revelação de Deus, eu separei aqui três aplicações. Primeira, Deus revelou a si mesmo.
Ele se apresentou como Senhor e Criador. Ele também se apresentou como Salvador e como juiz. Ele que diz quem Ele é. Ele não é quem nós achamos que Ele é. Ele é quem Ele disse que é, porque Ele se revelou. Ele não gosta do que nós achamos que Ele gosta. Ele gosta daquilo que Ele disse que Ele gosta. E Ele não se revelou apenas sobre si mesmo. Ele também, na sua graciosa revelação, Ele também disse quem nós somos. E nós não somos quem nós achamos que nós somos. Nós somos quem Ele disse que nós somos. E a sua palavra diz que nós somos pecadores, dignos de condenação. É essa a descrição que Deus faz de nós. Nós precisamos nos submeter à revelação que Deus faz, tanto em relação a Ele, quanto a quem Ele é, ao que Ele gosta, ao que Ele espera, quanto em relação a nós, a quem nós somos. Nós não somos quem nós achamos que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Porque sem conhecermos a revelação de Deus, nós vamos errar em tudo. Nós estaremos desprezando o arquivo com as informações privilegiadas que Ele nos deu. Nós vamos estar jogando fora esse arquivo com tudo que Ele nos disse e vamos dizer, não, eu vou com a cara e coragem e vou agradar a Ele. Nós vamos errar em tudo se nós abrirmos mão da revelação que Ele faz. E sabe o que vai acontecer conosco? Vamos morrer em nossos pecados. Então a revelação de Deus, ela é imutável, e somos nós que devemos nos submeter a essa revelação, conhecer essa revelação e nos submeter a ela. Essa é a primeira aplicação. A segunda, nós que estamos aqui como filhos de Deus, que estamos aqui como pessoas que conheceram essa verdade, que tiveram contato com essa revelação completa, nós precisamos também comunicar essa verdade de maneira completa, porque senão nós não seremos testemunhas fiéis. Nós precisamos dar a boa notícia do Evangelho, porque Jesus disse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho, para quem não sabe, significa boa notícia. Mas essa boa notícia, ela só faz sentido, ela só surte o efeito da revelação completa quando ela vem primeiro antecedida pela má notícia. Vamos lá, volte um pouquinho, você está em João 8, né? Volte aí para João 3, o texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16. Daria para todo mundo falar de cabeça, né? Mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha, né? Eu tenho um pregador estadunidense, Paul Washer, que eu gosto muito, e ele fala a respeito de um evangelismo que não é eficaz, porque transmite apenas uma parte da verdade. Quantas pessoas já viram ou já fizeram um evangelismo que chega para a pessoa e fala assim, Jesus te ama. Aí a pessoa para e pensa, bom, eu me amo também. Bom, eu me amo, Jesus me ama, então já estou gostando desse Jesus. Eu gosto de mim, Jesus também gosta de mim, Ele me ama, eu estou gostando desse Jesus aí. Aí você fala assim, Jesus tem um grande plano na sua vida. Eu falei, opa, eu também tenho um grande plano na minha vida. Então, Jesus me ama, eu também. Ele tem um grande plano na minha vida, eu também. E aí, eu também te amo. Eu falei, pô, então esses caras também me amam. Então esses caras me amam, Jesus me ama, tem um grande plano na minha vida. É legal, o ar-condicionado gela, às vezes um pouco demais, né? Mas o ar-condicionado gela, a música é boa, o grupo é bom, as pessoas são legais, todo mundo me ama, eu também me amo, todo mundo tem um grande plano para mim, eu também tenho. Vou ficar por aqui. Porque é legal. Não é legal? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser acolhido? Todo mundo quer. Mas vamos continuar lendo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Opa, tem um negócio aqui. Salvo? Jesus me ama, mas ele vai me salvar de quê? Por que eu preciso ser salvo? Opa, tem alguma coisa aqui. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo, mas ele veio me salvar. Me salvar de quê?
E o 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Oh, meu Deus. Tem uma má notícia aí. Não é só porque ele me ama. Não é só um amor, não é só ter um relacionamento. Jesus não veio melhorar a minha vida, Jesus não veio executar os meus planos, Jesus não veio me agradar, Ele veio me salvar. Então existe uma má notícia, nós precisamos dizer: olha, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, e aí você vai ser salvo. É necessário se colocar diante do espelho e se arrepender, é necessário se colocar diante do espelho e reconhecer que está amarrotado, que está descabelado e que precisa se corrigir. Se nós não constatarmos a nossa inadequação à boa notícia do Evangelho, vira um clube social. E nós não podemos permitir que haja entre nós pessoas que acham que são salvas, sem serem salvas, porque não se arrependeram. Se nós não apresentarmos a verdade completa, se nós não apresentarmos a revelação completa, nós teremos pessoas entre nós que não foram salvas, porque não se arrependeram. Elas se amam e concordam com Jesus quando dizemos que Ele o ama. Elas têm grandes planos para si e concordam com a gente quando dizem que Deus tem grandes planos para ela. E elas ficam felizes porque nós as amamos e acolhemos. Mas se nós não pregarmos a necessidade de arrependimento, nós não estaremos amando de fato, porque estaremos aceitando entre nós pessoas que não foram salvas. Pior, fazendo elas acharem que são. Terceira aplicação. É perfeitamente possível termos uma vida religiosa ativa e reprovada por Deus. Lembram quantos anos eles ficaram sem o livro da lei? O templo estava lá. As pessoas iam para o templo, as pessoas iam para o culto, os sacerdotes estavam lá, os sacrifícios eram oferecidos, mas eles estavam sem o livro da lei. A estrutura religiosa nos tempos de Josias estava intacta, mas Deus reprovava aquele culto. Eles estavam tendo uma vida religiosa normal, intensa, mas estavam sendo reprovadas. E olha que essa reprovação não é apenas pela falta da revelação. Nós vamos ver, nós podemos ser reprovados, a nossa vida religiosa, embora aparente, embora intacta, ela pode ser reprovada sem a revelação de Deus e com a revelação de Deus. Sem a revelação de Deus, o exemplo dos tempos de Josias. Eles estavam cultuando a Deus sem o conhecimento que Deus havia dado de como deveria ser adorado, de como deveria ser cultuado. Josias, com toda a sua boa intenção, com todo o seu coração voltado em buscar a Deus, pelo fato de não ter o arquivo, ele estava fazendo de maneira errada. E se corrige diante de Deus. Então, sem a revelação, nós vamos errar com certeza. Nós não temos como adorar a Deus se não nos atentarmos para aquilo que Ele diz de si mesmo, que Ele diz de nós. Nós precisamos estar atentos à revelação. Então, sem a revelação, a nossa vida religiosa será reprovada. Não importa o quão bem intencionados nós estejamos, não importa o quanto nós amemos a Deus como achamos que amamos. Se nós não fizermos de acordo com a revelação, o nosso culto é reprovado. Mas também é possível que esse culto seja reprovado mesmo após a revelação. Porque vejam, e aí você vai continuar a leitura em casa do capítulo 22 e também leia o texto correlato de 2 Crônicas, capítulo 34. Vocês vão ver que Josias, eu não vou falar agora por causa do tempo, não vou ler agora por causa do tempo, mas vocês vão ver que Josias, quando ele encontra o livro da lei, ele vai e rasga as suas vestes, pede para consultar a Deus. E aí Deus diz para ele: olha, essa nação está condenada por causa dos crimes de Manassés. Eu não vou apartar o meu furor da nação. Mas por causa da sua humilhação, por causa da sinceridade do seu coração, por causa do seu arrependimento genuíno, eu não permitirei que você veja o que vai acontecer. Então Deus adia o seu juízo sobre Israel para que Josias não veja. E Josias morre, e somente depois que Josias morre, Deus executa o seu juízo sobre Israel.
Mas Josias, ele pega o livro da lei e vai ler diante de todo o povo. E lê diante do povo, e o povo assente com ele, ele concorda com ele, e ele então vai fazendo as reformas, e ele então comemora uma Páscoa, de acordo com as Escrituras. E a Bíblia vai dizer que a Páscoa que Josias celebra no seu reinado é incomparável com todos os reis anteriores a ele. E nunca houve uma Páscoa celebrada como a de Josias, desde os tempos dos juízes. Então ele, com o livro da lei na mão, com o conhecimento da vontade de Deus, ele faz uma festa da Páscoa de um jeito que a Bíblia diz que, antes dele, somente lá em Juízes, nenhum rei celebrou uma Páscoa como a de Josias. Então você pode parar e pensar assim, bom, Josias, com o livro da lei na mão, teve um avivamento, né? O povo de Deus então se arrependeu que nem Josias, o povo de Deus então reconheceu seus pecados igual a Josias. Não. Poxa, Guilherme, mas como é que você vai dizer que não? Está escrito lá no livro dos reis que eles fizeram na Páscoa. Como é que você vai dizer para mim que eles não se arrependeram sinceramente? Sabe por que eu vou dizer para você que não? Eu também não vou abrir, mas a referência. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, ele inicia o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias. Então, quando você for ler as profecias de Jeremias a respeito da nação de Judá, você precisa se lembrar que ele está falando daquele povo que Josias estava governando. E Jeremias não arreda o pé. Jeremias denuncia toda a hipocrisia do povo. Então Josias teve o seu coração sincero. Josias se olhou no espelho da revelação e se arrependeu genuinamente. E genuinamente quis reformar o culto de Israel. Mas o povo só seguiu o rei. E o rei mudou agora. O rei agora não quer mais Baal. O rei agora não quer mais Aserá. E vamos então seguir o rei. Vamos fazer o que ele está mandando. E foram lá e cumpriram os rituais. Josias estava de fato arrependido, mas o povo não. E para concluirmos as nossas leituras, Jeremias capítulo 7. Volte um pouco aí. Jeremias capítulo 7, versos 1 ao 11. Deus manda Jeremias ficar na porta do templo. E olha o que manda ele falar. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, um órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar na terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Essa é a nação que estava debaixo do governo de Josias. Josias tinha o seu coração sincero. Josias, diante da revelação, se arrependeu sinceramente e buscou corrigir-se e mudar o seu procedimento para se adequar ao procedimento de Deus. Ele se adequou à revelação de Deus. O povo não.
O povo se adequou às aparências, aos rituais religiosos. Então, meu irmão e minha irmã, é perfeitamente possível nós estarmos aqui totalmente adequados aos procedimentos e rituais religiosos, às maneiras de se vestir, às maneiras de nos falarmos. É perfeitamente possível que nós pareçamos crentes, mas o nosso coração pode estar muito distante de Deus. Então, que nosso culto seja real, que o nosso culto seja verdadeiro, porque nós, diante da revelação de Deus, nós estamos empenhados em mudar, empenhados em corrigir o nosso comportamento diante de Deus. Porque se nós simplesmente dissermos, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, e acharmos que por isso nós estamos salvos, estamos nos enganando. Então, que você possa sair daqui nessa noite como Josias, diante da revelação de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, oh Senhor, como nós podemos ser facilmente enganados pela religião vazia, que não procede daquilo que o Senhor determinou para nós. Então, ó Deus, nós queremos começar pelo começo, pela Tua revelação. Ó Deus, não permita que nós desprezemos a Tua revelação, a Tua palavra, Senhor. Não queremos cultuá-lo de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade. Nós queremos, Senhor, adorá-lo como o Senhor diz que devemos adorá-lo. Nós queremos viver como o Senhor diz que devemos viver. Nós queremos nos relacionar contigo da maneira que o Senhor diz que nós devemos nos relacionar contigo. Porque aí está a vida, aí está a verdadeira salvação. Reconhecendo que o seu Filho amado veio para pagar o preço do nosso pecado, sim. E todos os nossos pecados foram pagos na cruz, sim. Não temos mais dívida contigo, se nós realmente nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Evangelho. Mas esse arrependimento e essa fé redundam em transformação de vida, redundam em adequação. Nós não queremos mudar a revelação, nós queremos ser transformados mediante a revelação. Queremos ser filhos melhores para Ti, que amanhã nós estejamos melhores do que estamos hoje. Queremos ser irmãos melhores uns para com os outros. Não queremos desprezar a Tua palavra, não queremos ser guiados, Senhor, por modismos, por vontades alheias que estão hoje repletas ao nosso redor, de pessoas que acham que podem adorar a Deus, adorar o Senhor, como qualquer pessoa, eles querem, da maneira que eles querem, que podem fazer do culto a Ti o que eles querem, que podem fazer da vida cristã o que eles querem. Nós não, Senhor. Nós queremos nos submeter à Tua revelação. Nós queremos nos submeter à Tua palavra. Nós queremos nos submeter à Tua ordenança, Senhor, para Te agradar de verdade. Porque o Senhor graciosamente, amorosamente nos disse tudo o que nós precisamos saber. O Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor não nos deixou tateando, tentando descobrir como agradá-lo. O Senhor nos disse claramente tudo o que precisamos saber para nos relacionarmos contigo. Muito obrigado por isso, Senhor. Que nós possamos aprender, que nós possamos estar vigorosamente empenhados em entender a Sua revelação, em conhecer a Tua palavra, e não apenas conhecê-la, mas aplicá-la.
da mesma forma que nós faríamos diante da nossa pessoa amada. Se nós tivéssemos essas informações, nós iríamos fazer tudo para agradar a pessoa amada, porque nós queríamos conquistá-la. Então, ó Deus, que nós possamos também, porque nós entendemos que o Senhor é muito maior e muito mais importante do que a pessoa que nós amamos. Então nós queremos o Senhor com mais intensidade, nós queremos o Senhor com mais vigor. Então que nós possamos nos empenhar, Deus, no conhecimento da Tua Palavra, para te darmos aquilo que o Senhor quer e fazermos aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua Palavra, que ela fique acesa no nosso coração, que nós possamos amanhã pela manhã acordar com essa convicção de que queremos viver de acordo com a Tua revelação e não de acordo com aquilo que é dito, com aquilo que achamos. Obrigado, Senhor. Agora leva-nos em paz, abençoa a nossa comunhão na cantina, abençoa as nossas conversas na cantina, abençoa, Deus, todo o nosso relacionamento, e depois nos leva em paz para as nossas casas, Senhor. E não permita que nada roube a Tua Palavra do nosso coração e da nossa mente. Seremos tentados agora, quando sairmos daqui. Seremos tentados por assuntos, por coisas que não têm a menor importância diante da Tua Palavra. Não permita que sejamos seduzidos. Muito obrigado em nome de Jesus.